E se você pudesse viajar 300 milhões de anos no passado para um mundo de florestas gigantes e um ar saturado de oxigênio, o que veria ao caminhar entre pântanos infinitos, cercado por samambaias colossais, centopeias de 2 metros e libélulas do tamanho de uma gaivota? Querido viajante do tempo, hoje vamos nos aventurar no Carbonífero, uma das épocas mais extraordinárias da história da Terra. Um mundo que criou os vastos depósitos de carvão que usamos hoje e foi palco de inovações biológicas revolucionárias, do ovo amniótico ao reinado dos artrópodes gigantes. Longe de ser apenas um simples período geológico, o Carbonífero foi um caldeirão de vida exuberante e de mudanças climáticas drásticas que prepararam o caminho para o próximo ato, o severo e extremo período Permiano. Prepare-se para mergulhar nos oceanos e florestas primitivas do passado, onde a natureza experimentava sem limites novas formas de vida e o planeta se transformava para sempre. Mas antes de começarmos, conte pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo e inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os grandes mistérios da pré-história e da evolução da vida. Obrigado e que comece a aventura. Imagine um planeta irreconhecível. Não existem cordilheiras como os Andes ou o Himalaia, nem oceanos com a configuração que conhecemos hoje. Em seu lugar, há 300 milhões de anos, a Terra era uma tela pintada com 2 imensas massas de terra. O gigantesco supercontinente austral Gondwana, um colosso que reunia o que hoje conhecemos como América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia, e o continente mais setentrional Euramérica, a antiga união da América do Norte com a Europa. O período Carbonífero foi testemunha de um evento de proporções épicas, a colisão imparável dessas 2 massas continentais. Ao longo de dezenas de milhões de anos, Gondwana moveu-se inexoravelmente para o norte, empurrando, enrugando e erguendo as placas tectônicas de Euramérica. A pressão inimaginável dessa colisão orogênica, um processo de formação de montanhas, deu origem às grandes cordilheiras do Carbonífero. Embora hoje estejam erodidas e reduzidas ao seu tamanho atual, seus remanescentes ainda se erguem como os Montes Apalaches no leste da América do Norte e os Montes Urais, que marcam a fronteira entre a Europa e a Ásia. Esse cataclismo geológico não apenas transformou a face da Terra, como também redefiniu os padrões climáticos e de drenagem, criando as condições perfeitas para o que estava por vir. O clima do Carbonífero era em grande parte quente e notavelmente úmido. Diferente de hoje, não existiam grandes calotas de gelo polares. A energia solar era distribuída de forma mais uniforme pelo planeta, e os vastos oceanos interiores ajudavam a regular a temperatura global. As zonas equatoriais, especialmente entre os continentes, eram dominadas por um clima tropical, caracterizado por chuvas torrenciais e umidade constante. Era uma verdadeira estufa global, um ambiente ideal para a explosão de vida vegetal que definiu essa era. O próprio nome do período, Carbonífero, do latim portador de carvão, é o testemunho mais direto do que aconteceu naquele mundo. As extensas planícies costeiras e as bacias interiores, resultado da nova geografia, transformaram-se em imensos pântanos de turfa. Esses pântanos eram ecossistemas de produtividade biológica incomparável. Ali, a vegetação crescia, morria e se acumulava em camadas espessas e esponjosas. O processo de fossilização que deu origem ao carvão foi crucial. Quando uma árvore ou planta caía na água do pântano, a decomposição era drasticamente retardada por um fator essencial: a anoxia, ou seja, a ausência de oxigênio. A falta de oxigênio na água impedia que bactérias e fungos consumissem a matéria orgânica de forma eficiente. Madeiras e folhas se acumulavam no fundo, camada sobre camada, ano após ano, século após século, formando uma espessa camada de turfa. Com o passar do tempo, o peso das novas deposições e dos sedimentos trazidos pelas inundações
comprimia essa camada. O calor e a pressão, ao longo de milhões de anos, transformaram a turfa em lignito, depois em hulha e finalmente em antracito, a forma mais pura de carvão. O carvão que alimentou a Revolução Industrial e impulsionou a civilização moderna é literalmente o legado do Carbonífero, um registro geológico de um ecossistema antigo e exuberante, uma verdadeira cápsula do tempo, que nos fala da imensa quantidade de energia solar capturada pelas plantas há 300 milhões de anos. A acumulação maciça de carvão foi apenas uma das consequências da vida vegetal exuberante. O processo de fotossíntese em escala planetária teve um efeito profundo e duradouro sobre a composição química da atmosfera. Se os continentes e o clima foram o pano de fundo do Carbonífero, a vegetação foi a protagonista indiscutível. Nos vastos pântanos que cobriam os continentes, a vida vegetal não apenas proliferou, como também alcançou proporções monumentais. As florestas dessa era não se pareciam em nada com as que conhecemos hoje. Em vez de carvalhos e pinheiros, o dossel era formado por árvores primitivas conhecidas como licopódios gigantes, com gêneros como Lepidodendron e Sigilaria. Esses não eram árvores no sentido moderno, mas sim licófitas com troncos grossos e escamosos que podiam ultrapassar 40 metros de altura, crescendo e se reproduzindo de maneira muito semelhante aos samambaias. Seus troncos, densamente cobertos por marcas em forma de diamante de onde brotavam as folhas, erguiam-se como colunas vivas, competindo pela escassa luz solar. Sob esse dossel imponente, o subbosque era um labirinto de samambaias arborescentes, como os saronius, que atingiam até 10 metros de altura, e dos gigantescos parentes dos atuais equisetos, como o calamites, cujas estruturas segmentadas se elevavam a mais de 20 metros. Não havia flores, não havia frutos. A paisagem era dominada por tons de verde, marrom e cinza, um mundo de esporos e folhas que caíam incessantemente nas águas turvas dos pântanos. A biodiversidade vegetal era imensa, e cada canto do ecossistema estava otimizado para a fotossíntese. Essa imensa biomassa vegetal atuava como um filtro gigante em escala planetária. Milhões de quilômetros quadrados de licopódios e samambaias extraíam o dióxido de carbono da atmosfera a uma velocidade impressionante, muito mais rápida do que os processos geológicos e vulcânicos conseguiam repor. À medida que o dióxido de carbono diminuía, os níveis de oxigênio disparavam. Os cientistas estimam que a concentração de oxigênio atmosférico chegou a alcançar um surpreendente 35%, em comparação com os 21% atuais. Essa mudança não foi repentina, mas um fenômeno sustentado ao longo de dezenas de milhões de anos, criando uma atmosfera que era, literalmente, mais densa e mais propícia a certos tipos de vida. A hiperoxigenação que caracterizou o Carbonífero teve profundas consequências fisiológicas. Uma maior porcentagem de oxigênio no ar significava que os organismos podiam obter a mesma quantidade desse gás com menos esforço, ou, alternativamente, absorver muito mais para alimentar seus processos metabólicos. Para os vertebrados, isso teria representado um aumento na taxa metabólica, permitindo-lhes ser mais ativos e eficientes. Mas o impacto mais espetacular desse fenômeno se manifestou no reino dos artrópodes. Por outro lado, a proliferação das plantas carboníferas não apenas mudou a composição do ar, mas também alterou o ciclo global da água. Os extensos sistemas radiculares dos licopódios gigantes e das samambaias arborescentes ajudavam a estabilizar o solo, prevenindo a erosão em grande escala e criando complexos ecossistemas de turfa. A água, em vez de escoar rapidamente para o oceano, ficava retida nos vastos pântanos. Essa retenção, somada à constante evaporação das superfícies foliares das árvores gigantes, contribuía para um ciclo hidrológico intensificado. Nuvens densas e chuvas frequentes eram a norma, mantendo a alta umidade e perpetuando o clima ideal para o crescimento de ainda mais vegetação. Era um sistema de retroalimentação positiva. Mais plantas significavam mais chuva
e mais chuva significava mais pântanos, onde mais plantas podiam crescer. Esse ciclo, ao longo de milhões de anos, foi a fábrica natural que produziu as vastas reservas de carvão que utilizamos hoje. Curiosamente, esse auge da vida vegetal não estava isento de desafios. A competição pela luz solar era feroz. Os licopódios, com seus troncos rígidos e crescimento colunar, estavam perfeitamente adaptados para essa corrida vertical. No entanto, não podiam sobreviver para sempre. O ciclo de vida de muitos desses árvores era relativamente curto, de poucas décadas, e ao morrerem, seus troncos caíam e se tornavam parte da acumulação de matéria orgânica dos pântanos. Sua estrutura interna era muito diferente da dos troncos modernos. Eles não possuíam madeira densa, mas sim um tecido interno esponjoso, envolto por uma camada de casca espessa e lenhosa. Apesar disso, eram fortes o suficiente para suportar o próprio peso e se erguer acima do subbosque, garantindo seu lugar na cadeia evolutiva daquele tempo. Em um nível mais microscópico, a alta concentração de oxigênio tinha um efeito direto na química da atmosfera. O ar mais denso e carregado desse gás significava que a combustão se tornava muito mais violenta e eficiente. Os incêndios florestais, embora menos prováveis nos pântanos úmidos, teriam sido catastróficos se deflagrados em áreas mais secas. Essa é uma das razões pelas quais os pesquisadores acreditam que as primeiras adaptações de casca resistente ao fogo, ou ciclos de vida curtos que permitiam regeneração rápida, podem ter surgido nesse período. A abundância de oxigênio fazia do fogo um risco constante, uma força da natureza ainda mais destrutiva do que a que conhecemos hoje. Neste mundo, os pesadelos com insetos tornaram-se realidade. O ar, saturado de oxigênio, foi o ingrediente secreto que desencadeou um fenômeno evolutivo sem precedentes: o gigantismo dos artrópodes. A razão é puramente biológica e fascinante. Diferente dos vertebrados, que possuem pulmões complexos para bombear o ar, os insetos e outros artrópodes respiram através de um sistema de tubos chamados traqueias, que distribuem o oxigênio diretamente aos tecidos. Esse sistema é extremamente eficiente para organismos pequenos, mas à medida que o corpo aumenta de tamanho, a difusão passiva de oxigênio se torna insuficiente. Simplesmente, o gás não consegue chegar às células mais profundas com rapidez suficiente. No entanto, no Carbonífero, com o ar cerca de 75% mais rico em oxigênio do que hoje, essa limitação desapareceu. A difusão tornou-se tão eficiente que o crescimento desmedido deixou de ser um problema. O resultado foi uma era de macrofauna invertebrada que dominaria a terra e o ar. O predador alado mais temido desse período foi, sem dúvida, a meganeura, uma libélula ancestral cujo nome significa grande nervo, em referência às proeminentes nervuras de suas asas. Com uma envergadura que podia ultrapassar 75 centímetros, seu tamanho era comparável ao de uma grande gaivota. Ela não voava como as aves modernas. Seu voo se assemelhava ao das libélulas atuais, com uma capacidade extraordinária de manobrar, acelerar e pairar no ar. A meganeura era uma máquina de caça perfeitamente adaptada, com olhos compostos enormes e multifacetados, que lhe proporcionavam uma visão quase de 360 graus, permitindo-lhe localizar suas presas, outros insetos menores e até os primeiros anfíbios, com precisão mortal. Embora não possuísse ferrão ou veneno, suas mandíbulas poderosas, capazes de triturar o exoesqueleto de outras criaturas, faziam dela o terror dos céus carboníferos. Enquanto a meganeura reinava nos ares, o solo era o domínio da artropleura. Esse gigantesco miriápode, parente distante dos atuais centopeias e milípedes, foi o maior invertebrado terrestre que já existiu. Com um comprimento que frequentemente ultrapassava 2 metros e uma largura de até meio metro, a artropleura era uma criatura imponente, com um exoesqueleto segmentado e blindado que a fazia parecer um verdadeiro tanque biológico. Apesar da aparência intimidadora, a maioria das evidências científicas indica que a artropleura era herbívora.
Fósseis de suas pegadas, encontrados na Europa e na América do Norte, mostram que ela se arrastava pelo chão das florestas alimentando-se da abundante serapilheira e da vegetação em decomposição. Seu tamanho colossal não era apenas consequência da atmosfera rica em oxigênio, mas também uma defesa eficaz contra os predadores emergentes da época. Mas a Arthropleura e a Meganeura eram apenas os exemplos mais famosos de uma impressionante diversidade de artrópodes gigantes. A Meganeura, apesar de seu tamanho, não era o único predador aéreo. Outros insetos alados, como os protodonatos, semelhantes às libélulas modernas, também atingiram tamanhos notáveis, voando entre as copas das árvores em uma busca constante por presas. Sua destreza no voo era extraordinária, com asas capazes de se mover de forma independente, permitindo-lhes mudar de direção em um instante, uma habilidade crucial em um mundo onde até os anfíbios estavam evoluindo para se tornarem mais ágeis. A competição por alimento no ar era feroz, o que impulsionou esses insetos voadores a se tornarem predadores de elite. Mesmo criaturas que hoje associamos a tamanhos diminutos tinham suas contrapartes gigantes. Os escorpiões carboníferos, com seus aguijões letais, podiam medir até 70 centímetros, sendo predadores temíveis de outros invertebrados e até de pequenos tetrápodes que se aventuravam pelo chão das florestas. Suas grandes pinças eram fortes o suficiente para agarrar presas consideráveis, enquanto o exoesqueleto endurecido lhes fornecia uma armadura eficaz. Sua presença acrescentava uma nova camada de perigo aos pântanos, forçando os primeiros vertebrados a evoluir defesas ou a se mover com maior cautela. As aranhas, por sua vez, embora não tenham atingido o tamanho da Arthropleura, também se beneficiaram enormemente do ambiente. Fósseis como o da Megaracne cervinei, inicialmente interpretado como uma aranha gigante de quase 1 metro de comprimento, foram posteriormente reclassificados como euriptéridos terrestres. Ainda assim, fósseis de outras aranhas carboníferas com envergadura de pernas considerável mostram que elas também se tornaram maiores que suas parentes modernas. Essas aranhas, provavelmente predadoras de emboscada, escondiam-se entre a vegetação e troncos caídos, prontas para atacar qualquer pequeno inseto ou anfíbio que passasse por sua teia ou por seu esconderijo. Esse gigantismo generalizado dos artrópodes nos oferece uma visão clara de um mundo regido pelas leis da física e da química, em que uma simples mudança na composição do ar foi capaz de desencadear uma explosão de tamanho e de vida. Enquanto os artrópodes gigantes governavam o céu e o subbosque, os anfíbios se ergueram como os verdadeiros dominadores dos ecossistemas de água doce e dos pântanos. No final do Devoniano, o período anterior, os primeiros tetrápodes, animais de 4 membros, haviam feito suas tímidas incursões em terra firme. Mas foi no Carbonífero, em meio aos pântanos anóxicos e à abundância de alimento, que realmente floresceram e se diversificaram. Longe da imagem das rãs modernas, esses anfíbios pré-históricos eram feras formidáveis, ocupando os nichos de grandes predadores que mais tarde seriam herdados pelos répteis. Um dos exemplos mais impressionantes foi o Eriops, cujo nome significa rosto alongado, embora seu crânio fosse notavelmente largo e pesado. Com até 2 metros de comprimento e um corpo robusto e musculoso, o Eriops era o terror dos pântanos. Suas mandíbulas maciças estavam equipadas com fileiras de dentes cônicos e afiados, perfeitos para capturar e triturar peixes, outros anfíbios menores e até os primeiros répteis que começavam a surgir. Diferente dos anfíbios modernos, o Eriops possuía uma pele mais espessa e uma estrutura óssea mais sólida, adaptações que lhe permitiam mover-se com mais eficiência em terra, embora ainda dependesse da água para se reproduzir. Suas larvas aquáticas respiravam por brânquias, um lembrete direto de sua herança evolutiva, enquanto os adultos desenvolviam pulmões primitivos para respirar o ar carregado de oxigênio, o que lhes permitia caçar e se alimentar fora d'água. Outro anfíbio notável da época foi o Diplocaulus, cujo nome significa duplo talo, em referência ao formato peculiar de seu crânio,
que se expandia para trás em uma estrutura plana e em forma de bumerangue. Com cerca de 1 metro de comprimento, o Diplocaulos era um animal muito diferente do Eriops. Os cientistas ainda debatem a função de seu crânio incomum. Alguns acreditam que atuava como uma estrutura hidrodinâmica, ajudando-o a deslizar pela água, enquanto outros sugerem que servia como defesa contra predadores, tornando-o difícil de engolir. Seu estilo de vida era predominantemente aquático, espreitando no fundo dos pântanos e lagos e alimentando-se de peixes pequenos. A forma singular de sua cabeça é uma das maiores curiosidades da fauna carbonífera, demonstrando a ampla variedade de adaptações que os anfíbios desenvolveram em sua jornada rumo à dominação dos ecossistemas aquáticos e semiaquáticos. Mas a vida anfíbia não era composta apenas de predadores. O Carbonífero foi um verdadeiro cadinho de experimentação biológica para os tetrápodes, dando origem a uma enorme diversidade de formas e tamanhos. Havia anfíbios pequenos, semelhantes a salamandras, que se escondiam entre a serapilheira, e outros de corpos alongados, parecidos com enguias, que se moviam silenciosamente através da densa vegetação aquática. Todos eles, no entanto, compartilhavam uma limitação fundamental: a necessidade de retornar à água para depositar seus ovos. Seus ovos gelatinosos, sem uma casca protetora, secariam em poucas horas se expostos ao ar. A imensa diversidade de anfíbios no Carbonífero não se manifestava apenas no tamanho ou na forma, mas também nas estratégias de predação. Enquanto o Eriops emboscava suas presas nas margens dos pântanos, outras espécies mais especializadas desenvolveram táticas únicas. Por exemplo, os temnospôndilos, como o Grirerpton, exibiam corpos alongados e membros curtos, adaptados para nadar de maneira serpenteante através do denso folhiço aquático, emboscando presas com discrição. Outros, como os loxomatoides, possuíam crânios com órbitas oculares em forma de fechadura, o que sugere uma visão binocular aprimorada, uma adaptação que teria ajudado a calcular distâncias com precisão para atacar presas nas águas turvas. Essa variedade de nichos ecológicos, desde predadores de emboscada no fundo dos pântanos até caçadores ágeis na superfície, mostra o quão bem-sucedidos os anfíbios se tornaram em dominar esses ambientes. À medida que os anfíbios se diversificavam, também o faziam as presas das quais se alimentavam. Os pântanos carboníferos estavam repletos de peixes de nadadeiras lobadas, parentes dos atuais peixes pulmonados, que coexistiam com grandes tubarões de água doce. Esses peixes representavam uma fonte constante de alimento para os predadores terrestres. A coevolução entre anfíbios e suas presas aquáticas é um tema fascinante. O surgimento de armaduras ósseas em alguns peixes da época sugere uma resposta defensiva à crescente ameaça dos predadores anfíbios, capazes de atacar tanto na água quanto na margem. Esse ciclo de armas e defesas foi um dos principais motores da evolução, impulsionando uma corrida biológica armamentista refletida no tamanho dos dentes dos predadores e na espessura das escamas de suas presas. No entanto, apesar de seu domínio nos ambientes úmidos, os anfíbios carboníferos estavam presos a uma dependência biológica que limitaria seu futuro. Sua pele porosa, embora eficiente na troca gasosa, os tornava vulneráveis à desidratação. Além disso, a necessidade de depositar ovos sem casca na água significava que não podiam se aventurar permanentemente nos ambientes mais secos que começavam a se expandir à medida que o clima se tornava mais variável. Essa limitação biológica criou uma pressão evolutiva para encontrar uma solução, uma inovação que lhes permitisse libertar-se dos pântanos e colonizar as vastas terras ainda desabitadas. Essa necessidade seria a faísca que acenderia o próximo grande salto na história da vida. Os anfíbios dominavam os pântanos, mas seu reinado tinha uma data de validade evolutiva. Era um beco sem saída biológico. A solução para esse problema não foi uma evolução gradual de um órgão, e sim uma inovação revolucionária: o ovo amniótico. Essa invenção biológica, uma verdadeira cápsula portátil de vida, libertou os vertebrados de sua dependência da água e marcou o início de uma nova era.
a Era dos Répteis. O ovo amniótico é um milagre da engenharia evolutiva. Diferente do ovo dos anfíbios, que é uma simples massa gelatinosa que precisa permanecer na água para evitar a dessecação, o ovo amniótico possui uma série de membranas especializadas que o protegem e nutrem. A camada mais externa é a casca, uma envoltura porosa, flexível ou rígida, que protege o embrião de predadores e danos físicos. Dentro da casca, diversas membranas trabalham em conjunto. O âmnio, que envolve o embrião em um saco cheio de líquido amniótico, criando um pequeno lago interno que o mantém hidratado e protegido. O saco vitelino, que armazena nutrientes e fornece o alimento necessário para o desenvolvimento. E o alantoide, que atua como um órgão respiratório primitivo e depósito de resíduos metabólicos, permitindo que o embrião respire através da casca porosa e elimine seus dejetos sem contaminar o ambiente interno. Acredita-se que essa inovação tenha ocorrido no final do Carbonífero, em um grupo de tetrápodes que se diferenciaram dos anfíbios. Os primeiros répteis, como o Hylonomus, eram criaturas pequenas e parecidas com lagartos. O Hylonomus, que media cerca de 20 centímetros de comprimento, não era um predador imponente, mas sua aparição marcou um ponto de inflexão na história da vida. Seus fósseis, encontrados em troncos ocos de licopódios petrificados em Nova Escócia, no Canadá, revelam um animal com adaptações cruciais, uma pele escamosa e menos permeável do que a dos anfíbios, e membros mais robustos e articulados que lhe permitiam mover-se com eficiência em terra firme. O surgimento dos répteis não foi apenas uma questão de reprodução com ovos, foi a culminação de várias inovações que juntas lhes proporcionaram uma vantagem decisiva. Seu sistema respiratório tornou-se mais eficiente, com pulmões bem desenvolvidos para processar o ar rico em oxigênio. Suas mandíbulas se fortaleceram e sua dentição, ainda rudimentar, começou a se especializar para uma dieta terrestre. Mas foi a capacidade de colocar ovos em terra, longe da água, que lhes abriu caminho para colonizar uma infinidade de nichos ecológicos antes inacessíveis. À medida que o clima global do final do Carbonífero começou a oscilar e tornar-se mais seco em algumas regiões, os répteis, já adaptados a esse novo ambiente, estavam perfeitamente posicionados para prosperar. Enquanto os grandes anfíbios eram forçados a recuar ou a enfrentar a extinção nos pântanos que diminuíam, os répteis avançaram, estabelecendo as bases de seu futuro domínio durante o período Permiano. O Carbonífero, portanto, não foi apenas o berço dos anfíbios, mas também o crisol onde se forjou o futuro dos vertebrados terrestres, dos dinossauros até, por fim, os mamíferos e os próprios seres humanos. Embora o ovo amniótico seja a característica definidora que separa os répteis dos anfíbios, sua evolução não foi um evento isolado. Ela resultou de pressões ambientais que empurraram os tetrápodes a se aventurarem para fora dos pântanos. À medida que as planícies alagadas do final do Carbonífero começaram a secar em algumas regiões, os nichos ecológicos em áreas mais elevadas, com florestas de coníferas primitivas e samambaias secas, tornaram-se mais acessíveis. Esses novos habitats, ricos em insetos e outras presas, ofereciam territórios virgens livres dos grandes predadores aquáticos que ainda dominavam os pântanos. A capacidade de depositar ovos em solo seco permitiu que os primeiros répteis explorassem esses recursos de forma eficiente, conquistando uma vantagem competitiva decisiva sobre seus parentes anfíbios. O surgimento do ovo amniótico também impulsionou mudanças anatômicas e fisiológicas nos répteis. A formação da casca exigia a deposição de cálcio e outros minerais, o que implicava alterações na dieta e no metabolismo das fêmeas. Além disso, os embriões reptilianos se desenvolviam mais lentamente do que as larvas dos anfíbios, permitindo-lhes amadurecer mais completamente antes da eclosão. Isso deu origem a filhotes que eram versões em miniatura dos pais, com membros e pulmões funcionais, capazes de mover-se e buscar alimento imediatamente após o nascimento. Esse desenvolvimento direto, sem uma fase larval aquática,
foi um fator essencial para a sobrevivência em ambientes terrestres e uma marca distintiva do linhagem dos amniotas. O registro fóssil oferece pistas cruciais sobre essa transição. A descoberta do Casineria, um pequeno tetrápode de apenas 15 centímetros de comprimento, é um exemplo notável. Esse animal, que viveu há cerca de 340 milhões de anos, é considerado por muitos cientistas como um dos tetrápodes mais antigos a apresentar um conjunto de características tanto de anfíbio quanto de réptil, um verdadeiro elo perdido na transição da vida aquática para a terrestre. Sua anatomia, com escamas e ossos do pulso que lhe permitiam mover as patas com mais flexibilidade em terra, sugere que ele estava a caminho de se tornar um amniota. Fósseis como esse nos permitem reconstruir com maior precisão como a natureza testou e aperfeiçoou as adaptações necessárias para que a vida animal finalmente conquistasse o planeta. Enquanto a vida em terra se transformava, os oceanos do Carbonífero eram um mundo à parte, com seus próprios governantes, predadores e ecossistemas únicos. Diferente dos mares que conhecemos hoje, dominados pelos peixes ósseos, os oceanos carboníferos eram o reino absoluto dos tubarões primitivos. Esses não eram os grandes tubarões brancos ou os tubarões martelo que conhecemos, mas criaturas com formas e adaptações que beiram o bizarro. Seu sucesso evolutivo se devia ao esqueleto cartilaginoso, uma vantagem em um mundo de águas mutáveis, pois era mais leve e flexível que o osso. Um dos predadores mais estranhos e fascinantes foi o Stetacanthus, frequentemente apelidado de tubarão bigorna. Essa criatura peculiar media cerca de 1 metro de comprimento e possuía uma barbatana dorsal única, com uma estrutura em forma de bigorna ou escova, coberta por dentículos dérmicos, minúsculos dentes pontiagudos. Os cientistas ainda debatem a função exata dessa estrutura. Poderia ter servido como ajuda na reprodução, como ornamento para atrair parceiros, ou mesmo como defesa contra outros predadores. Sua aparência, com algo semelhante a uma escova saindo da parte superior da cabeça, nos lembra que a evolução pode seguir caminhos inesperados. Mas o tubarão mais peculiar do Carbonífero, e talvez de toda a história, foi o Helicoprion. Seu nome significa serra em espiral, e ele possuía uma espiral de dentes que se estendia a partir de sua mandíbula inferior. Uma estrutura que intrigou os paleontólogos por mais de um século. O Helicoprion não vivia em pântanos, mas era um predador dos oceanos abertos, que usava sua serra de dentes para cortar e triturar presas. A teoria mais aceita atualmente é que essa espiral dentada funcionava como uma serra circular, capaz de fatiar presas de corpo mole, como amonites e peixes. Esse tubarão foi um predador de topo, um mestre de seu nicho ecológico, e sua mandíbula incomum é um testemunho da experimentação evolutiva daquela era. Além dos grandes tubarões, o carbonífero marinho era repleto de vida. Os crinoides, conhecidos como lírios do mar, eram incrivelmente abundantes e formavam vastos jardins subaquáticos. Apesar da aparência vegetal, os crinoides eram animais marinhos aparentados às estrelas do mar e aos ouriços. Eles se fixavam ao fundo do mar por um caule e usavam seus braços ramificados para filtrar alimento da água. Seus esqueletos calcários fossilizados são tão comuns que, em muitas regiões do mundo, as formações rochosas dessa época são compostas quase inteiramente de seus restos, evidenciando sua imensa população. Os amonites, moluscos cefalópodes com conchas em espiral, também eram comuns, coexistindo com os últimos trilobitas, que já estavam em sua fase final de declínio. Juntos, eles formavam parte de um ecossistema marinho vibrante e complexo, onde a cadeia alimentar dependia da interação entre grandes predadores e uma miríade de invertebrados. Esses ecossistemas marinhos, embora separados da explosão de vida terrestre, eram essenciais para o clima global. Os vastos mares internos e as plataformas continentais rasas atuavam como sumidouros de carbono, absorvendo dióxido de carbono e ajudando a regular a temperatura global. A interação constante entre a vida marinha e a atmosfera
era uma dança delicada que moldava as condições climáticas e os habitats de todo o planeta, preparando o cenário para as mudanças que definiriam o final do Carbonífero. Os recifes de coral do Carbonífero eram muito diferentes dos que conhecemos hoje. Em vez dos corais duros modernos, os recifes eram dominados por briozoários e esponjas. Os briozoários, pequenos animais coloniais, construíam estruturas ramificadas ou laminares que ofereciam abrigo a outros invertebrados, enquanto as esponjas cresciam em formas maciças. Juntos, esses organismos criavam recifes complexos, que forneciam habitat vital para uma infinidade de peixes e invertebrados. Os peixes ósseos, embora não tão dominantes quanto os tubarões, também estavam evoluindo rapidamente. Os peixes de nadadeiras radiadas, grupo ao qual pertence a maioria dos peixes modernos, começaram a se diversificar, embora ainda fossem relativamente pequenos. Já os peixes de nadadeiras lobadas eram muito mais comuns e significativos. Esses peixes, com nadadeiras carnosas e ossificadas, eram os parentes mais próximos dos tetrápodes, e alguns já possuíam pulmões primitivos, permitindo-lhes respirar ar. A presença desses peixes indica uma transição evolutiva em andamento, com espécies explorando as margens dos ecossistemas aquáticos, preparando-se para a vida em terra firme. O final do Carbonífero também marcou o declínio de alguns grupos marinhos. Os trilobitas, que haviam sido pilares dos ecossistemas oceânicos por centenas de milhões de anos, estavam em seus últimos dias. A competição com os novos peixes e a fragmentação dos habitats marinhos contribuíram para sua lenta extinção. De modo semelhante, alguns grupos de tubarões desapareceram, enquanto outros, como o Helicoprion, conseguiram se adaptar e sobreviver em um mundo em transformação. Os oceanos do Carbonífero foram, portanto, um crisol de formas antigas e novas, onde o declínio de linhagens antigas abria espaço para a evolução de organismos mais adaptados. À medida que o Carbonífero avançava para seu final, o clima do planeta passou por uma mudança drástica. O clima quente e uniformemente úmido, que havia caracterizado a primeira metade do período, conhecida como Mississippiense, deu lugar a uma era de resfriamento global. Esse resfriamento, chamado de glaciação do Carbonífero tardio, foi um dos fenômenos climáticos mais longos e significativos da história da Terra, e as evidências geológicas são avassaladoras. O principal fator que impulsionou essa transformação foi a enorme quantidade de dióxido de carbono que havia sido retirada da atmosfera ao longo de milhões de anos pelos vastos bosques de licopódios e samambaias. À medida que os níveis desse gás de efeito estufa despencavam, a temperatura global caiu e as condições tornaram-se ideais para a formação de gelo em escala planetária. A evidência mais contundente dessa glaciação vem das rochas do antigo supercontinente Gondwana. Nas regiões que hoje correspondem à América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia, os geólogos descobriram grandes formações de tilitos, rochas sedimentares formadas pela compactação de sedimentos transportados por geleiras. Esses tilitos, frequentemente marcados por estrias e pedras erráticas incrustadas, são testemunhos inconfundíveis do movimento de imensas camadas de gelo. Com base nesses registros, os cientistas reconstruíram a extensão dessa glaciação, concluindo que um vasto manto de gelo polar se formou sobre Gondwana, cobrindo grande parte de sua superfície e alterando drasticamente o clima global. O avanço e o recuo dessas geleiras não foram eventos únicos e lineares, mas sim ocorreram em ciclos repetitivos. Esses ciclos, conhecidos como ciclotemas, estão preservados nas camadas rochosas como uma sequência alternada de depósitos marinhos e continentais. Um ciclotema típico começa com uma camada de carvão, formada em um pântano, seguida por uma camada de areia e argila depositada por rios, e, finalmente, uma camada de calcário ou folhelho, depositada no fundo de um mar raso. Esse padrão revela uma história de mudanças constantes no nível do mar. Quando as geleiras cresciam, o nível global do mar diminuía, expondo vastas áreas de terra e permitindo que os rios depositassem seus sedimentos.
quando as geleiras derretiam, o nível do mar subia, inundando as planícies costeiras e criando novos pântanos e mares rasos. Esses ciclos climáticos tiveram um impacto profundo na vida do Carbonífero. A constante inundação e dessecação dos habitats pantanosos fragmentou os ecossistemas e criou uma forte pressão evolutiva. Os grandes anfíbios, que dependiam dos pântanos para sobreviver e se reproduzir, foram obrigados a se adaptar ou se extinguir. A fragmentação de seus habitats levou à especiação e a um aumento da competição. O período Carbonífero não terminou com um evento cataclísmico, e sim com uma transição geológica e biológica. À medida que o clima se tornava mais frio e seco, os exuberantes pântanos que haviam dominado a paisagem começaram a reduzir-se. Essa aridez crescente, um fator-chave impulsionado pela glaciação do Carbonífero tardio e pelo contínuo sepultamento de carbono, mudou drasticamente os ecossistemas. As florestas de licopódios e samambaias arborescentes, que dependiam da umidade constante, sofreram um declínio significativo. Essa mudança climática não foi o fim da vida, mas sim o início de uma nova era de dominação. O declínio dos anfíbios abriu um nicho ecológico que os répteis estavam perfeitamente preparados para ocupar. Graças à sua pele escamosa, que os protegia da desidratação, e à revolucionária invenção do ovo amniótico, os répteis já não estavam presos aos corpos d'água. Eles puderam colonizar as terras altas e os desertos que surgiam à medida que os pântanos secavam, expandindo seu território e diversificando-se em novas formas e tamanhos. O Carbonífero foi o crisol onde se forjou o futuro dos vertebrados terrestres, e o final do período marcou o momento em que os répteis, já bem estabelecidos, se prepararam para um reinado que duraria centenas de milhões de anos. O legado mais tangível do Carbonífero é, sem dúvida, o carvão. Os imensos depósitos desse combustível fóssil, formados a partir das florestas e pântanos da era, são uma cápsula do tempo que registra a história da vida. Mas são mais do que isso. São a fonte de energia que impulsionou a Revolução Industrial e, em grande parte, a sociedade moderna. Ao queimar o carvão, estamos liberando a energia solar que foi capturada e armazenada pelas plantas carboníferas há mais de 300 milhões de anos. Ironicamente, o mesmo processo que nos deu o carvão, a remoção de grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, é agora, ao queimá-lo, o responsável por devolver esse gás à atmosfera, com consequências que alteram o clima global atual. O final do Carbonífero não foi uma extinção em massa repentina, mas sim uma transição climática lenta e dramática. À medida que o supercontinente Pangeia se consolidava, as massas de terra se elevavam e unificavam, criando vastos interiores continentais. A ausência de grandes mares interiores, somada ao surgimento de imensas cordilheiras, alterou profundamente os padrões de circulação oceânica e atmosférica. Isso bloqueava as massas de ar úmido vindas dos oceanos e gerava zonas áridas no interior de Pangeia, com extensos desertos e secas recorrentes. Enquanto isso, no hemisfério sul, a glaciação continuava. O contraste com os exuberantes pântanos do Carbonífero era extremo, e essa mudança climática marcou o início do período Permiano, há entre 299 e 252 milhões de anos. Os anfíbios, que haviam dominado durante o Carbonífero, foram os grandes perdedores dessa transformação. Seus ovos, desprovidos de casca, eram extremamente vulneráveis à dessecação, e a drástica redução dos pântanos e corpos d'água levou muitos à extinção. Os poucos que sobreviveram, como o Eriops, ficaram confinados aos últimos ambientes úmidos, encerrando sua era de domínio. Em contraste, os répteis e sinapsídeos se adaptaram com sucesso a esse novo mundo. A evolução de uma pele mais grossa e escamosa, aliada à invenção do ovo amniótico, permitiu aos répteis conquistar os ecossistemas secos do interior. Os sinapsídeos, o grupo que inclui os futuros mamíferos, desenvolveram adaptações fisiológicas essenciais, como rins mais eficientes para conservar água e, em alguns casos,
estruturas como a vela dorsal do Dimetrodon, provavelmente usada para termorregulação. A vegetação também passou por uma transformação profunda. As florestas de licopódios e samambaias gigantes desapareceram em grande parte, sendo substituídas por gimnospermas como coníferas e cicas, muito mais resistentes à seca. Essas novas plantas formaram a base alimentar dos herbívoros permianos e transformaram as paisagens em planícies áridas, desertos e florestas de sementes. O Permiano testemunhou o surgimento dos primeiros grandes herbívoros terrestres, como o Edaphosaurus, com sua característica vela dorsal, e de predadores formidáveis como o Dimetrodon. Essas espécies, juntamente com outros répteis e sinapsídeos, possuíam corpos melhor adaptados à locomoção terrestre e sistemas metabólicos mais eficientes. Enquanto isso, o gigantismo dos artrópodes, favorecido pelos altos níveis de oxigênio do carbonífero, diminuiu conforme a atmosfera se normalizava. A era do gigantismo havia terminado, e uma nova corrida armamentista entre predadores e presas vertebrados passou a dominar os ecossistemas. Nesse contexto surgiram os terapsídeos, um grupo de sinapsídeos que desenvolveu crânios mais especializados e membros posicionados sob o corpo, o que lhes proporcionava maior agilidade e eficiência. Eles se diversificaram em uma ampla variedade de formas, desde pequenos predadores até grandes herbívoros, transformando o Permiano na verdadeira era dos sinapsídeos. Regiões como o Karoo, na África do Sul, e o Permian Basin, nos Estados Unidos, revelam no registro fóssil a extraordinária diversidade desse período. O mundo do Permiano foi, em essência, um laboratório de inovações biológicas. No entanto, toda essa riqueza estava destinada a ir a terminar de forma abrupta. O período concluiu-se com a extinção Permo-Triássica, o evento mais devastador da história da Terra, que eliminou mais de 90% da vida marinha e cerca de 70% da terrestre. Essa catástrofe varreu grande parte da biodiversidade e preparou o terreno para o surgimento dos dinossauros na era seguinte. O Carbonífero foi o início, o Permiano, a consolidação de novas formas de vida e também o sombrio prelúdio de uma crise sem precedentes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos os mistérios do passado. Nos vemos na próxima aventura jurássica.